e essa especulação de Nino no Flamengo? O vídeo de hoje traz tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo. Para repercutir uma especulação que surgiu nas últimas horas, o jornalista Júlio Miguel Neto afirma que Nino interessa ao Flamengo para 2026. Na manhã dessa quarta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Nino para saber se já houve contato. E a pessoa assegurou que até esse momento ninguém do Flamengo procurou os representantes do atleta para discutir a possibilidade da sua contratação. Imaginar que o Nino possa chegar em janeiro de 2026 é também bem complicado. O Nino é titular absoluto do Zenit, que não tem nenhuma intenção em negociá-lo antes do fim da janela europeia da atual temporada. Você sabe que o campeonato russo só se encerra a partir de maio do ano que vem. Jogador comprado por 5 milhões de euros e hoje avaliado pelo Zenit em pelo menos 15 milhões de euros. Além do Nino, outro nome que agrada aos dirigentes do Flamengo na busca por um defensor é Vitão, mais jovem do que o Nino e atleta do Internacional, com um ponto importante: o Vitão tem vínculo com o Internacional somente até dezembro de 2026. Isso significa que se o Colorado não conseguir renovar o contrato dele nas próximas semanas, vai correr o risco de perder o Vitão se não vendê-lo na janela de janeiro. Ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de julho para se mudar de graça para qualquer outro clube do mundo. Só para fechar sobre o Flamengo, registrar que o confronto contra o Botafogo na noite dessa quarta-feira no Newton Santos tem a arbitragem de Alex Stefano, um dos juízes que mais aplicam cartões no Campeonato Brasileiro. Por que eu tô trazendo essa notícia? O Flá tem 5 jogadores pendurados e o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras no Maracanã. Arrascaeta, Jorginho, Carrascal, Alan e Pulgar são hoje os jogadores pendurados. O Pulgar está fora do jogo, ainda se recupera de lesão. O Alan deve ser poupado, assim como o De La Cruz, por conta do gramado sintético do Newton Santos. Preocupação maior com Arrascaeta, Jorginho e Carrascal. Boa noite, Nicolas. As novidades do Malvadão Palmas Tocantins. Kaique, já falei sobre a renovação do contrato do Arrascaeta, já falei sobre as tratativas em relação a Felipe Luiz. Deixa eu só atualizar sobre zagueiro. O Flamengo tem como uma das prioridades para o ano que vem a contratação de um zagueiro de preferência canhoto. Alguns nomes têm surgido na pauta rubro-negra. O Boto gosta demais do Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional. O Vitão tem contrato com o Inter somente até dezembro de 26. Isso significa que se o Inter não renovar o contrato nas próximas semanas, nos próximos meses, ele vai meio que se ver obrigado a vender o Vitão em janeiro, sob o risco de perder o atleta de graça alguns meses depois. Outro nome que agrada, Nino, zagueiro revelado não, mas com passagem muito marcante pelo Fluminense e vendido para o Zenit, titular absoluto lá no Zenit, é alguém da confiança dos russos, mas é alguém também na mira do Flamengo, tá? Gosto demais do Nino, acho que tem enorme potencial, até acho o Nino mais jogador do que o Vitão, embora o Vitão seja mais novo e tenha um potencial de revenda futura grande. O Nino hoje está avaliado em 12 milhões de euros, tá bom? Boa noite, Nicolau. Novidades no meu Mengão. Wellington, renovação do contrato do Arrascaeta encaminhada, acertada, né? Embora ainda não oficializada, mas isso vai acontecer a qualquer momento. O Arrasca fica pelo menos até 2028, com a possibilidade de prorrogação até 2029. No novo contrato, ele passa a ganhar na casa dos 2 milhões de reais por mês. Ele tinha o desejo de ganhar 2 milhões e de renovar por 5 anos. O Flamengo atendeu em relação à parte salarial e afirmou que não dava para oferecer um contrato tão longo. Em relação a Felipe Luiz, são 2 os problemas. O salário, o Felipe quer 2 milhões de reais mensais para renovar, hoje ele ganha 300 mil, e o Flamengo exige multas. O Flamengo tem muita preocupação de que o Felipe Luiz tenha ofertas de times da Europa ao longo do ano que vem. E perder um treinador no meio da temporada é sempre muito ruim. Até por isso, o Flamengo quer colocar uma multa bem alta para inibir, para coibir, para diminuir o risco de perder o Felipe Luiz. E o Jorge Mendes, que representa o Felipe Luiz, ainda não se acertou com o Flamengo em relação ao valor dessa multa que seria praticada em caso de proposta da Europa no ano que vem. Beleza? O Brasil está sem opção de goleiros. Como o Ancelotti convoca esse Hugo Souza para ser titular da seleção? Lembrando, o Rossi está se naturalizando brasileiro, uma excelente opção. Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que o Rossi já jogou pela seleção argentina profissionalmente, o que o impediria de se tornar reforço para a seleção. Quer ver, ó? O Rossi nunca jogou profissionalmente pela seleção. Ele teve um jogo na seleção de base da Argentina. Assim, eu entendo toda a irritação dos torcedores em relação à presença do Hugo,
Tá longe de ser, para mim, jogador de seleção brasileira, mas tem uma explicação que, para mim, é meio lógica. Acho que vocês podem concordar. A seleção brasileira, por exemplo, caiu na última Copa do Mundo para a Croácia nos pênaltis e o Alisson não acertou nenhum canto em nenhum dos lances, nenhuma das batidas. A gente ficou com a clara impressão de que podia bater pênalti até hoje, o Brasil não passaria, tudo por conta do goleiro que é muito decisivo em cobrança de pênaltis. O Hugo Souza tem como grande característica a capacidade de defender pênalti. Então, levá-lo para como o terceiro goleiro da seleção para jogar eventualmente nos pênaltis, me parece ser uma atitude inteligente. Você não está convocando o Hugo Souza para que ele jogue. Até porque se ele é terceiro goleiro, você tem o primeiro goleiro, tem o segundo goleiro, ele só vai entrar especificamente se o time estiver na prorrogação e for para pênaltis. Onde, de fato, o Hugo Souza é muito mais goleiro do que o Alisson. Ele impõe respeito nos adversários, ele tem um senso de onde a bola vai, ele é muito rápido para buscar a bola, enfim. Eu acho interessante que a seleção brasileira tenha um goleiro especialista em pênaltis pensando nesse tipo de lance, tá? Não seria para mim titular, nem reserva. Seria uma boa opção para terceiro goleiro. O Alexandre, Nicola, saudações. Você sabe se o Michaelzinho e o Juni Serrão serão relacionados no jogo do Flamengo? Quem que é? O Juninho, o Juninho, tá? E o Michael e o Juninho estão em baixa no Flamengo, tá? Hoje são jogadores à disposição do mercado. Isso não significa que o Flamengo vai aceitar qualquer proposta. A ideia do Flamengo era negociá-los mediante ofertas de venda, tá bom?